me abrir lá as respostas, que não estou conseguindo agora especificamente, mas é o seguinte, eu tenho aqui duas questões, umas orientações e duas questões do Enem para a gente trabalhar e com base, né, discutir algumas coisas aí, né, porque com base naquela questão que eu estava perguntando inicialmente lá, né, basicamente sobre o maior medo na hora de fazer uma prova de inglês e etc. A prova de inglês do Enem especificamente. Uma coisa que não sei se para vocês é assim, mas há alguns textos muito longos, né? Alguns textos muito longos lá, eles acabam fazendo com que vocês tenham medo, né? Ou tenham dificuldade na hora de fazer responder a prova, né? Uma vez que talvez falta vocabulário para dar conta daquilo tudo ali, não é? Então, deixa eu ver se eu já consigo entrar ali. Meu Chrome tá bugado. Então, seguinte. Alguém quer falar no áudio, por favor, qual que é o maior medo? Eu tenho um pouco vocabulário, então eu tenho muita dificuldade na hora de traduzir. Nem tanto a interpretação, mas o vocabulário. É por isso que eu opto por espanhol, porque eu tenho mais facilidade. Uhum. Esse é um ponto grave mesmo, né? Uma coisa que a gente já sabe, já tem estudado aqui, é que normalmente a prova de Enem do inglês tem lá 5 questões normalmente, né? E cada questão dessa normalmente tem um texto. Normalmente é um texto curto, né? Só que meia coluna lá de uma página daquela, às vezes o texto fica longo demais da conta, né? E às vezes até é longo demais da conta, mas enfim. Tem os enunciados alternativas, elas precisam ser em português, quase todas são em português. E isso aí faz com que você não tenha tanta necessidade, obrigação de saber o inglês de todo para responder à prova, mas de você verificar lá na prova, lá no texto em inglês, verificar alguns pontos, né, que te ajuda a entender e interpretar em português. Só uma anedota, né, uma situação. Eu estudei, eu não sei se eu contei para vocês, eu contei para vocês já e contei uma historinha sobre o cemitério, do fato de eu ter estudado hebraico na faculdade. Vocês lembram de eu contar alguma história dessa? De eu ter estudado hebraico e serviu para mim usar no cemitério em Porá uma vez? Não, pra gente não. Latino. Porque quase sempre essa coisa, mas para que eu vou aprender isso? Para que eu vou aprender isso, né? Então, quando eu fazia curso de teologia, eu estudava Bíblia, etc., e o texto bíblico ele era escrito em hebraico, né? Uma parte dele era escrito em hebraico, né? E depois outra parte foi escrita em grego. Mas, então, eu fiz 6 meses de hebraico, né? E é muito complicado, porque são caracteres totalmente diferentes, né? E que a gente não é uma coisa assim que você vai lembrando, né? Sempre, facilmente. Mas aconteceu uma situação eu acho que depois de quase 10 anos que eu já tinha saído da faculdade, não, 5 anos depois de sair da faculdade, andando no cemitério novo ali, aqui em Porá, e aí tava lá um símbolo, né, num túmulo, e 5 letras em hebraico, né, e eu vi aquelas letras ali e tal, né, e fui lá na frente onde eu tinha que entrar no cemitério, voltei, e ainda pensando naquelas palavras, naquela letra ali, naquelas letras que formavam a palavra, né, e eu fui ver lá, né, então, o Shin, tal, o alfabeto, né, deles. E aí eu vi o símbolo do judaísmo, né, do lado, né, a estrela de Davi. E aí eu consegui ler a palavra. Que palavra que era? Shalom. E shalom, todo mundo sabe o que é shalom, né? Sabe, shalom escrito em caracteres latinos, né? Shalom, que significa paz. Mas, então, estudar hebraico 6 meses na faculdade, uma vez na minha vida, me ajudou a decifrar uma palavra num túmulo no cemitério, e uma vez que eu fui lá aqui em Porá. Então, assim, a gente nunca sabe para que vai servir o que a gente aprende, mas talvez serva para alguma coisa, né? Ou, com certeza, vai servir para alguma coisa. E, nesse sentido, é importante, assim, a gente para o Enem, né? Não é tanto saber as palavras todinhas, mas ver um contexto, né?
Porque aquela palavra ali só me deixou entender de fato quando eu percebi o contexto ali, contexto de cemitério, né? O que acontece com as pessoas quando morrem? Ah, vão ficar em paz, né? E aí leva a gente a ter uma condição de entender ali. Esse é um exemplo muito simples, muito banal, né? Mas pode ser um entendimento de uma série de coisas que pode acontecer na vida de cada um de vocês, né? No sentido de entender esses pontos, né? Os pontos das aulas que você estuda, ok? Então, veja bem, são questões de leitura e interpretação textual, o que a Eduarda acabou de falar aí é um ponto sério, né, de fazer a interpretação, que talvez é muito mais importante do que a própria leitura. Mas se você consegue fazer a leitura, a interpretação ela acaba sendo um pouco mais facilitada, né, com certeza mais facilitada. E as perguntas são temáticas gerais aí, que exige que você compreenda, né, compreenda aquelas questões ali mais recorrentes. Uma coisa que não acontece tanto em prova de Enem, eu acho que eu nunca vi, é a questão das questões gramaticais, né? Tipo presente, passado, futuro, aquela coisa toda. Não é tão, assim, não se cobra especificamente isso na prova do Enem, né? Mas é um contexto geral mesmo, ok? Os gêneros textuais. No primeiro semestre de 2020, nós estudamos no colégio a questão da charge, né? Depois as reportagens, e aí a gente vai seguir nesses gêneros textuais aí, que é texto publicitário, rótulos e outras coisas mais, né? Que são elementos que caem lá e quase sempre eles exploram bem, né? Eu acho que nunca faltou uma charge numa prova de Enem. E talvez tenha até muito mais, né? Porque a charge, com todos aqueles elementos textuais, imagéticos, aquela coisa toda, faz com que as pessoas leve ao entendimento das pessoas, né, daquilo que está sendo dito ali, daquilo que está sendo estudado ali, ok? Então, nesse sentido, não tem ninguém lá no Messenger, então tá tranquilo aqui. Então, nesse sentido, o entendimento desse ponto aí. E a cultura geral é colocada, né? Questões de meio ambiente, sociedade, desenvolvimento sustentável, elementos da redução da pobreza, né? A própria linguagem, tecnologia, diversidade. Então, são vários elementos, né, que normalmente são explorados na prova do Enem, para dar esse caráter de atualização, né, de modo que você veja ler o texto em inglês, e pode ser que é um texto que você não entenda muita coisa dele, mas você tem condição de fazer leitura de contexto, não é? Fazer leitura de contexto, bem como textos de sites, textos jornalísticos, informativos, né? Cotas, que significa citações, poemas, enfim, são esses elementos todos, e eu acho que eu estou até falando para quem já sabe, né? Porque você já tem visto provas de Enem, feito prova de Enem aí várias vezes, então já tem condição de estar entendendo esses pontos aqui. Ou não? Sim ou não? Certo. Então, deixa eu ver se eu estou no mudo. Não, estamos me ouvindo, teoricamente. Algumas dicas aí que é importante você ver. Reconhecer o gênero textual, né? Que gênero é esse, né? A questão das tirinhas, das charges, do poema, enfim, texto jornalístico, publicidade, etc. Uma coisa que é importante também é ver a fonte do texto, da onde saiu esse texto, né? Que aí já tem ali uma pegada política, uma pegada crítica, satírica, né? Alguma nesse sentido aí, ou de fato de humor também pode ocorrer. Ver os recursos tipográficos, né? A forma da letra, né? A forma do jeito ali, do desenho da letra, das imagens que ali estão postas. Ver esses pontos todos que vai te levar a pensar, o que é isso aqui? É uma piada ou um texto sério? É um texto jornalístico histórico ou é uma questão social, ambiental aí, que gera uma certa polêmica? Então, são alguns pontos nesse sentido. E ver as relações aí do conhecimento de mundo e o conhecimento prévio do assunto, né? Aquilo que você sabe, aquilo que você já sabe, né? Aquilo que você conhece no contexto geral, e aquilo que você conhece também no contexto específico daquilo que está sendo dito ali para você ou cobrado de você naquela prova do Enem, ok? E é o ponto que talvez, Eduardo, é o ponto mais assim que está a nosso favor, são as palavras cognatas, né?
Porque são um monte de palavras que estão em inglês que são parecidíssimas com as palavras portuguesas, né? E aí, nesse sentido, você vai tendo pistas, né? Vai tendo ali pistas para saber do que está sendo dito nas questões lá, ok? Então, seria esses pontos que eu gostaria que vocês vissem, né? E ver a questão do contexto, né? À medida que descobriu a palavra que é uma palavra parecida em português, agora vamos fazer uma leitura de contexto, né? Para saber do que está sendo dito ali, aquele texto sem muita dificuldade, né? E acaba que as coisas podem ser um risco, né? E você arrisca e pode acertar. Veja aqui essa questão do Enem de 2011, né? Aqui você tem no quadro Reports do Today, certo? Quem arrisca traduzir isso aqui? Alguém? Eu posso chamar o nome de alguém? Hoje? Oi? Respostas de hoje? Não. Isso. Muito isso mesmo. Mas a palavra reports, né? Porque aí é uma outra coisa, né? Mas é para hoje, sim, igual você acabou de dizer. Agora, o que seria o report? Essa palavra aparece em português com qual outra? Reportar. Reportagem. Entendeu? Agora, aí tem que usar a imaginação para chegar no ponto, né? O que é uma reportagem? A turma do jornalismo aí, do rádio, que quer fazer essa comunicação social. O que é uma reportagem? Ou o que é o ato de reportar? Eu acho que seja uma notícia, não? Notícia, sim. Mas veja aí, reportar. Então, o que é a palavra... A informação. É informação, sim. Mas o que é a palavra radical? Não é portar? Quem porta alguma coisa? É alguém que está carregando alguma coisa, não é? Porte. Porte de arma. É alguém que pode carregar uma arma. Quem tem porte de arma pode carregar uma arma. Porte. Agora é reportar. Entendeu? Então, ou seja, a pessoa foi lá, pegou a informação e agora está reportando essa informação, né? Passando essa informação para frente. E nesse contexto que nós estamos verificando aqui da atividade aqui, é um contexto escolar, né? Então, o que é o report? O report é aquilo que o aluno vai lá no livro, descobre, vai lá na tarefa, descobre e traz o report para a professora, entendeu? Ou os relatórios para a professora. Então, os relatórios para hoje, as tarefas. E aí, como é que está a criança aqui? Como é que está o aluno aqui, olha? Tá de mão abanando do bolso. Então, ou seja, ele não tem o report. Ele não trouxe o report. Ele não está carregando uma pasta. Ele não está carregando nada nesse sentido aí. Se bem que talvez essa questão aqui é um pouco descontextualizada, né? Que nós estamos pensando aqui num contexto em que, para que você tenha a tarefa tem que estar impressa. Mas ela pode ter sido pelo e-mail, ela pode ter ido pelo WhatsApp, né? Ela pode ter ido de alguma forma diferente. Mas o sujeito, ele fez aqui um discurso. Tá vendo o discurso dele? My report is about how important it is to save paper, electricity, and other recharges. Ele está falando que é o que aqui? Qual palavra que é parecida em português, meninos? Olha a palavra. Vocês vão falar ou eu posso eu posso esperar vocês falarem ou vocês não estão muito afim de falar? Relatório é importante. Então, quando você tem a palavra importante, é muito parecida. Report, nós acabamos de ver aqui no contexto, né? Agora, e essa palavra save? Todo mundo sabe? Salvar? Salvar. Paper, o que é? Papel. Papel. Olha essa palavra, não está muito parecida em português? Uhum. Eletricidade, né? Others, outras, e resources. Aí, no caso, talvez você não tenha tanto contexto essa palavra, só a menos que você saiba mesmo, né? Mas ela não é parecida em português. Mas aqui, ó.
Essa palavra aqui é importante até para você mexer em controle de televisão, não é não? Não sei se já tiver esse contato, porque aqui, ó, sources, fontes, certo? Fonte. Então, você tem um controle de televisão e, às vezes, na sua televisão lá, está conectado lá o cabo da TV a cabo, está conectado a antena parabólica, está conectado o seu computador, por exemplo, nas TVs. Aí você tem que mudar o que é a fonte, é o source. Quase todo controle está em inglês e você põe lá, né, da forma que você vai mudando a fonte, né, o ponto que está. Mas o que esse sujeito está falando aqui, olha? Meu relatório é sobre como importante é salvar os papéis, a eletricidade e outros recursos. Fonte, né? Source é fonte e resource seria os recursos aí naturais. Gente, esse menino ele tá falando o que aqui para ela? Ele tá... Quem quer interpretar? Justificando. Está justificando. Ele está dando uma desculpa esfarrapada, né, não? No sentido de que eu não fiz tarefa porque eu estou salvando, eu não estou gastando papel, eu estou economizando eletricidade e eu estou economizando outros recursos. E aí? Mas ele deu um caminho, né? Aí você tem uma forma contraída aqui do pronome I, pronome eu, mais a forma contraída do auxiliar do futuro é o will. Will, que indica futuro. Futuro para o verbo send. Esse verbo send aqui significa... Quem sabe? Responde. To send significa enviar, ok? Então, o menino está dizendo aqui, eu enviarei o relatório para você. De que forma? Telepathically. O que significa? Telepaticamente? Telepaticamente. Que gracinha, né? Então, o menino está economizando papel, está economizando outros recursos e energia, e o relatório ele vai mandar para a professora dele de forma pela telepatia. É uma história... Na verdade, o professor fica com raiva do aluno, isso sim, de falar Como é isso que é? telepaticamente. Porque Vai ficar com raiva? o cara se pensa comigo, o aluno já não leva a tarefa, arruma a desculpa de que vai mandar pro papel por causa de evitar eletricidade e ainda por telepatia. Mas essa é melhor do que aquela de que o cachorro comeu meu trabalho. É verdade. Essa foi bem, como se diz, bem criada, bem elaborada. E agora assim, depois que vocês começaram a falar, que eu tô pensando aqui, né? Por que não mandou por e-mail, né? Para economizar a eletricidade, né? Por exemplo, né? Então, é engraçadinha essa historinha aqui, né? Mas, enfim, tá aqui o contexto, tá aqui a graça, né? De um menino que não fez a tarefa, inventou a desculpa, e tem uma lógica aqui, tem vocabulário aqui, e aí vem uma pergunta aqui para você responder. A pergunta toda em português, bem como todas as alternativas também, né? Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extra-classe, tarefa, né? E nessa época vocês tiveram muitas experiências em tarefas, né? Amaram, né? Então, e marca uma data para que essas tarefas sejam entregues para a correção. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante aí apresentando argumentos para... O que ela está tentando fazer? O que a menina está tentando fazer aqui? Letra A. Discutir sobre o conteúdo do trabalho já entregue. B. Elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. Letra C. Sugerir temas para novas pesquisas e relatórios. Letra D. Reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho. Ou letra E. Convencer de que fez o relatório solicitado. Letra E. Eu letra isso, mas como letra I. É simples. Então, ou seja, em momento nenhum na conversa ali, a menina falou que não fez o trabalho. Ela fez o trabalho, né? Só que vai enviar telepaticamente, né? Então, é justamente essa a resposta correta, letra E. Não foi nenhuma discussão outra anterior a esses pontos colocados aqui.
Agora, o Eduardo Leão, que me respondeu antes, ou qualquer outro que quiser falar, né? Na falta de vocabulário, será que você, mesmo na falta de vocabulário, será que vocês conseguiriam ler essa questãozinha aqui e responder dessa forma? Será que o telepaticamente aqui daria essa ideia de que tem um convencimento aqui de enviar, sei lá, dessa forma? O que vocês me comentam? Mas, assim, o duro, professor, é que a gente está tão focado e nervoso e ansioso com outras matérias que, às vezes, coisas tão simples como essa vão passar despercebidas. Mas eu conseguiria, sim, interpretar essa questão. Mas e as outras, sabe? Que, às vezes, não tem uma facilidade maior do que essa. Aí, eu opto por essa, que eu não tenho tanta certeza se eu vou conseguir interpretar, ou eu vou para o espanhol, que por mais que tenha algumas coisas que eu não entendo, mas são muito poucas, sabe? Então as chances de eu acertar são muito maiores. Certo. Não, tem todo sentido. Todo sentido que você acabou de falar. Eu não tive aula de espanhol no ensino médio, né? Então, ou seja, quando eu fui fazer, e eu também não fiz Enem, né? Quando eu fui fazer prova de vestibular, é claro que eu escolhi inglês, né? Porque eu não sabia inglês, mas eu nunca tinha tido aula de espanhol, então o que me sobrava? Né? Só o inglês mesmo. Mas, ademais, eu fiz na Católica, meu primeiro vestibular, e lá não tinha espanhol. Toda a prova era obrigatório ser inglês, né, na época que eu fiz. E aí foi dessa forma. Quando eu fui fazer pós-graduação, a gente tem que fazer prova de línguas, né? E a primeira prova que eu fui fazer, aí eu já tinha tido um cursinho de inglês, já tinha experiência de ter ido lá nos Estados Unidos uma vez, né? Nossa, falar nisso, hoje é dia 4 de agosto. Então, hoje, vocês podem cantar parabéns para mim. Está fazendo 13 anos que eu colei grau em filosofia. Exatamente dia 4 de agosto de 2007. Tá? Então, depois vocês mandam o presente. Enfim, aí nessa mesma... Eu tinha voltado dos Estados Unidos na semana anterior a essa data, né? Então, em 2007, eu até queria falar isso para vocês no grupo lá. Em 2007, eu tive duas experiências muito importantes, que é a graduação em filosofia, né? Concluí e colar grau, e passar uma temporada de férias lá nos Estados Unidos, né? Durante 20 dias. Né? Então, ou seja, essas duas coisas que aconteceram lá em 2007 está convergindo agora, nesse momento, nessa aula, por exemplo, né? Em que eu posso dar uma aula de filosofia para você e uma aula de inglês para vocês, no sentido da história que vai sendo feita, né? Então, algum ponto é interessante nesse sentido. Pelo menos, talvez mais para mim do que para vocês, né? Mas acaba resbalando de alguma forma aí. Ok? Então, vamos ver uma outra questão aqui. Achar sempre são mais fáceis mesmo, eu acho, né? Mas aí o Garfield, ele é muito antipático, né? Deus me livre do Garfield, ele não dá moral pro jovem lá, pro John, que é o dono dele. Então, veja bem, o John tá falando aqui com o Garfield. Remember my old girlfriend, Jodel. Agora vamos assim para as palavras, né? O brainstorm aqui. Quais são as palavras que nós já sabemos aqui, gente? Remember, a gente sabe o que é? Ou alguém de nós sabe o que é? Relembrar? Relembra, né? Ou só lembra mesmo, tá? Só lembra. My old. Idade? Aí, no caso, seria years old, que é a idade, né? Acho que Agora, o my é meu, Outro minha que é velha. velho? Girlfriend. Meu amigo, não tá falando. Ai, Girlfriend. Namorado. Girlfriend, vocês sabem, girl é menina, friend é amiga, não é? Então é isso? É a minha velha Mas é amiga. namorada, não é? Justamente. Então, quando você junta as duas palavras, você já não tem só uma amiga, você tem uma namorada, da mesma forma de boyfriend, né? Por isso o pessoal fala, meu boy, my girl, né? Então tá falando, na verdade, my girlfriend, my boyfriend, né? Dentro da ideia de namorado e namorada. E aí, Jodel é o nome próprio da menina. Então, você lembra, Garfield, da minha namorada, da minha antiga namorada? Aí a palavra mais adequada seria isso. Da minha antiga namorada é Jodel, o Garfield com a cara de sempre, né? Do que você está falando, né? O que você está falando. Aí ele fala, you know, que significa, você sabe, a psycho. Psycho. É outra palavrinha que talvez é tendenciosa para a gente, né?
Alguém sabe o que significa? Alguém gostaria de falar, me ajudando aqui? Psycho parece com qual em português? Cycle. Hã? You know ou the cycle que o senhor quer saber? Psycho. Não sei não. Mas parece com qual em português, meninos? Psicopata. Psicólogo. Você já falou logo eu não escutei a voz masculina que falou aí, eu não entendi quem é, mas sim, você já falou logo o significado. Psycho, em inglês, é psicopata. Mas aí a outra pessoa disse psicólogo. Então, ou seja, é uma palavra que está parecida em português, né? Psico é justamente isso, né? Só que aí o psico pode ter uma continuação. Um psicólogo, uma pessoa que estuda o psíquico, ou uma psicose, uma pessoa doente da psicologia, doente da cabeça, né? Doente aí que tem algum transtorno, algum distúrbio, alguma coisa nesse sentido. Mas aí, então, a palavra, como já traduzimos, psicopata. Então, você lembra? Você conhece. You know. Você conhece. A psicopata. Aí, que o Garfield, aquilo usou o verbo, o auxiliar para o verbo have, o auxiliar will, que significa futuro, não é? You have. You will have. Você terá. Aí, to be, significa ser ou estar, que vocês conhecem desde do sexto ano. You will have to be. Terá que ser more, mais. Agora, essa palavra específica, vocês sabem, não sabem? Específico. Terá que ser mais específico. Você terá que ser mais específico. Agora, vamos assim, antes de olhar as questões, porque nas questões também vai te ajudar a entender isso aqui, mas vamos antes da questão. O que é o contexto aqui? O que dá para interpretar dessa conversa aqui, né? O Garfield não mudou de cara. Então, ou seja, Ele não está adiantando nada. Ele está relembrando da ex-namorada doida que ele tinha. Sim, sim. Pois é, mas o ponto aqui é a expressão do Garfield, não? Porque ele está falando aqui, o Garfield, olha, a menina, lembra dela? Aquela, psicopata. Agora, o que o Garfield está falando para ele? Tá pensando aqui para ele, claro, né? Que o Garfield não fala, ele só pensa. O que ele está pensando? Hã? Porque acho que ele não soube muito quem que era a pessoa. Aí ele pensou, mas para pensar mais para saber quem é a pessoa. Aí que está entrando, sabe? Entrando o humor. Porque olha aqui, ele já falou o nome da pessoa e disse uma característica muito importante da pessoa, que ela é psicopata. Não é? Mas o Garfield está falando aqui, olha, você precisa ser mais específico. Você tem que me dar uma informação um pouco mais clara. Vocês entenderam? Estão entendendo, gente? O Garfield, ele é muito irônico, né? Ele é muito irônico aqui. Olha a cara dele também, só na tirinha, só pra saber também. A cara dele Então, não tá seja, nem... será que o John teve tantas outras namoradas que chamaram Jodel? Será que o John teve tantas outras namoradas que eram psicopatas? Entendeu? Porque tem que ser mais específico, porque tem muitas lá, né, na cabeça dele aqui. Mas vamos ver a questão que foi perguntada. A tira definida como um segmento de história de quadrinhos, tal, né, pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? Onde está o humor aqui? Isso que eu estou forçando, né, a perguntar para vocês antes. A letra A. John pensa que sua... Olha a palavra errada aqui. John pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso? Será que é isso que está na tira ali? Que o John está mostrando para o Garfield, contando para o Garfield que a Jodel era psicopata? Ou a letra B? Que a Jodel é a única namorada maluca que John teve e Garfield acha isso estranho? Letra C. Garfield tem certeza de que a ex-namorada de John é sensata. O maluco é o John, o amigo dele. O amigo do Garfield. Letra D. Garfield conhece as ex-namoradas de John
e considera mais de uma como maluca. Ou letra E. John caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. Eu acho que é letra D. Letra D. D de dado? Então, ou seja, É letra D. Garfield conhece as ex-namoradas do John. E ele sabe muito bem que mais de uma delas eram psicopatas, eram malucas. E talvez por isso mesmo que ele disse que o John tinha que ser um pouco mais específico. Você falar assim, a psicopata, tá, mas tantas foram. Seja um pouco mais específico. Dá para entender assim, gente? Então a resposta Eu certa... entendi que John é estranho. John prefere as maluquinhas. Eu não vou responder isso que você acabou de falar, não, porque senão eu vou criar problemas aqui nesse grupo. Né? Porque... Mas dá para entender mais ou menos. Né? Então, senhores e senhoras, na tarefa que você vai ser conduzida a responder, já vai ser uma tarefa de um trabalho um pouco mais assim, de cuidado, trabalho lá, que também é uma questão que está na prova do Enem 2011, da música War, do Bob Marley. A palavra War, todo mundo sabe o que significa, não sabe? Ou quem quer falar o que significa para mim, para me ajudar? War. Hã? Mundo. Acho Não que é entendi. guerra. War significa... Não, o mundo é world. World. Ah, mas... Isso. Guerra. World, guerra. Inclusive tem um jogo, não sei se é do tempo de vocês, é God of War. O Deus da Guerra. Né? Então, foi um joguinho interessante aí. War, então, significa guerra. E o Bob Marley faz uma música de modo crítico, social, sobre a África, sobre o povo negro, né? E aí ele faz esse poema, que é uma música. Então, vocês vão ser conduzidos a traduzir esse material lá e tá na tarefa, né? Aí lá no blog, lá no final, tem a tarefinha lá para fazer, e seria essa. E agora eu gostaria de perguntar a vocês aí, né? A satisfação, o entendimento. Eu não sei quem entrou depois, se vocês entraram lá no blog para fazer a frequência, tá? Quem não entrou logo no início, então volta lá no blog e realiza a frequência. Eu tenho 57 respostas lá só, né? E aqui eu tô com 70 pessoas, né? 73 pessoas, certo? Então, com 73 pessoas, só tem 50 e poucas respostas lá. Então, as pessoas entram imediatamente, eu tenho que, terminando a aula, eu tenho que mandar essa frequência lá para o pessoal da coordenação e secretaria. E aí eu queria ouvir se vocês têm como falar alguma coisa de satisfação aí, alguma briga comigo, ou alguma, sei lá, o que tiver. Professor, Pois não? como que realiza essa frequência? É o que eu acabei de falar. Lá no blog, tá a primeira atividadezinha que tá lá. A primeira participação e frequência. Que nem eu participei da aula de filosofia e essa. Aí eu coloco Tá as do mesmo duas. jeito. Volta lá no blog de filosofia, na aula de hoje, faz lá. E vai no blog de inglês e faz lá também. Só que eu peço que faça logo, porque a gente tem que mandar isso aqui. Pessoal, entendeu? A Zélia pediu para avisar que mesmo essa frequência do professor é necessário entrar no GR8 para contar também a frequência diária, mesmo com essa frequência que está assistindo a aula. Vocês estão vendo a minha tela aí? Eu estou abrindo aqui, olha. Então, a aula de hoje, ó, aula 40 de inglês, a de filosofia, a aula 20. Então, se você tem o QR Code, você pode olhar aqui por aqui, entrar, ou clicar aqui no link e fazer. Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Filosofia temos lá também. Filosofia temos lá também para fazer. Então, nós estamos on time. Qualquer coisa, vocês entrem em contato com a gente aí, discute, né? Pergunta. E eu espero muito feliz em vê-los na próxima aula, se assim a morte não nos visitar antes, né? Triste, mas é verdade. Errado não tá. Um abraço. Tudo de bom pra vocês, gente. Até a próxima semana. Falou! Tchau, professora. Até a próxima aula.
Tchau. Não esquece da minha frequência, do meu bônus, que eu tô com a câmera ligada desde a hora que começou, das 2 aulas. Fechou.